Violet tinha 28 anos quando aquele dia começou como qualquer outro, um despertador às 6h10. O cheiro de café torrado demais vindo da cozinha, e o rangido característico do corredor de madeira que sempre soava sob a tábua do terceiro andar, aquele que seu pai prometeu consertar quando o inverno acabasse, mas nunca conseguiu. Após sua morte repentina, menos um ataque cardíaco silencioso no meio da tarde, espremido entre um saco de parafusos e um rádio velho menos a casa, deixou de ser um lar e se tornou um organismo exirrento exigindo contas, novas luminárias, filtros, de aquecedor, prestações da hipoteca, paciência. Violet, que trabalhava em uma empresa de tecnologia com uma equipe pequena, mas exigente, anos antes havia rejeitado uma transferência para Seattle com moradia subsidiada. Ela ficou para acompanhar o luto viscoso de sua mãe, um luto que se agarrava às cortinas e às conversas. Ela aprendeu a distinguir o zumbido da geladeira de um vazamento de água, a ligar para o banco quando o sistema falhava, a ler as letras miúdas do seguro do aquecedor. Calm ou tempo. A vizinhança reconheceu pela mochila cinza com um remendo de montanha e pelo hábito de pagar em dinheiro por sacos de sal de neve. Ela fazia tudo isso sem cerimônia, como alguém que varre migalhas antes que alguém aponte que há migalhas. A mãe, por outro lado, sobrevivia de rotinas quebradas e de memórias que sabia organizar como um altar discreto. A caneca azul do marido intocada na prateleira, o casaco marrom pendurado atrás da porta, mesmo que ninguém o usasse. O calendário da loja de ferragens congelado no mês do infarto. Às vezes, parecia que ela se importava mais com aqueles relicários do que com a filha que segurava o teto no lugar. E não era apenas uma distração para sua dor. Havia um favoritismo antigo e visível, com nome e foto de perfil. Josie, menos a filha mais nova, com um sorriso de catálogo, histórias de restaurantes com toalhas de mesa brancas, ocupava o centro luminoso de cada anedota familiar. Mesmo quando ausente, Violet era a sombra útil, aquela que chamava o instalador de gás, aquela que sabia quando o imposto era devido, aquela que comprava uma estante de pinho com seu primeiro bônus e a lixava até suas mãos cheirarem a oficina. 5 anos disso, ou temperamento, ou colapso. Em Violeta, eles temperavam uma calma rara, daquelas que guardam um caderno com números e uma pasta parda do recursos humanos na gaveta de baixo, para o caso de um dia decidir deixar de ser invisível. Durante esse tempo, cada gesto de sua mãe reforçava a sensação de que Violet era a ocupante tolerada, nunca a filha reconhecida. Se Josie ligasse para dizer que tinha ido a um novo restaurante, sua mãe repetia isso por dias com um brilho nos olhos. Se Violet anunciasse que havia pago o conserto do telhado ou ganhado um bônus no trabalho, ela recebia pouco mais do que um murmúrio seco de aprovação, como alguém grato por um micro-ondas functioner. Essa desproporcionalidade constante começou a se instalar. Violet começou a medir a passagem do tempo não em estações, mês em contas gás, hipoteca, luz, seguro do carro de sua mãe. Assim, ano após ano, ela envelheceu silenciosamente dentro de uma casa que não era mais sua. E ainda assim ela suportou porque no fundo ainda havia a esperança de que um dia ela seria vista. Tudo desabou numa manhã quente de domingo, quando o cheiro de café reaquecido se misturou ao zumbido da geladeira. Sua mãe apareceu na cozinha com um anúncio nos lábios que não soou como uma consulta, mas como um decreto. Josie e Brent estão voltando para casa, perderam o emprego e o aluguel está atrasado. Vão ficar aqui até se recuperarem. Violet tentou sorrir educadamente, mas nunca funcionou. A piada veio em uma voz seca, sem pausa, como alguém dando uma ordem logística. Eles vão ficar com o seu quarto. Você pode ir para o quarto de hóspedes, ou ver que outra opção você consegue encontrar. Essa última frase, outra opção, foi o equivalente a um chute invisível. Foi o momento exato em que a invisibilidade se transformou em expulsão disfarçada de opção. Naquela noite, Violet estava deitada na cama, que tantas vezes a sustentara em noites sem dormir. O teto apresentava rachaduras como veias secas, e o abajur tremeluzia com a irregularidade de sempre, lembrando-a de que o interruptor ainda precisava ser trocado. Mas o que mais pesava não eram as imperfeições da casa,
mas a certeza de que não havia mais lugar para ela ali. Sentia um misto de raiva e tristeza. Raiva por ter sido reduzida a uma parte intercambiável depois de anos suportando tudo. Tristeza por confirmar o que sempre soubera lá no fundo, que sua mãe jamais a colocaria no mesmo nível de Josie. Ao ouvir o ranger de passos no corredor, percebeu que algo havia mudado irreversivelmente. Foi então que ela se lembrou da pasta de papel pardo escondida na última gaveta da mesa, entre manuais antigos e recibos de imposto de renda. Aquele envelope continha a oferta do Recursos Humanos. Apartamento corporativo, pequeno, mas só seu, com aluguel subsidiado e pronto para morar a seu pedido. Durante anos, ela considerara uma traição tê-lo ali, como se aceitar a possibilidade de o acelo significasse abandonar a mãe aos elementos. Agora, ela o encarava de forma diferente. Não era uma traição, era uma tábua de salvação. Ela se levantou, pegou-o nas mãos e acariciou o selo do Departamento de Moradia Corporativa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha uma saída, uma alternativa que não dependia de mais ninguém. No dia seguinte, durante o intervalo para o almoço, Violet levou a pasta de papel pardo para o refeitório da empresa. O murmúrio das conversas e o tilintar das xícaras não conseguiam disfarçar o tremor em suas mãos enquanto ligava para o Departamento de Recursos Humanos. A ligação foi breve. O apartamento ainda estava disponível, e tudo o que ela precisava fazer era confirmar a data de mudança. A voz amigável do outro lado da linha soou como uma passagem segura. Quando desligou, respirou fundo como se estivesse prendendo a respiração há anos. Naquele instante, ela soube que não estava mais presa, tinha uma saída concreta, um lugar para recomeçar. Os dias seguintes, tornaram-se uma coreografia silenciosa de preparação. Violet andava pela casa com um olhar renovado, avaliando cada objeto como se quisesse registrar seu lugar antes de removê-lo. Tocava a cabeceira da cama, as lombadas dos livros que sublinhara, as cadeiras da sala de jantar, que pagara em prestações. E a cada gesto confirmava uma decisão. Nada daquilo seria deixado para trás. O que trouxera consigo iria com ela. Começou a fazer listas em folhas soltas, a organizar caixas no porão e a arrumar discretamente as roupas em malas. Enquanto a mãe falava animadamente do recomeço de Josie, Violet assentiu silenciosamente, sabendo que o verdadeiro recomeço seria o dela. O sábado amanheceu com um céu cinzento e um ar frio que anunciava chuva, como se o tempo quisesse acompanhar o que estava para acontecer. Violet acordou cedo, antes que a mãe ligasse a cafeteira, e saiu para buscar o caminhão de mudança que havia reservado secretamente. O som do motor parando em frente à casa foi o primeiro indício de que algo fora do comum estava acontecendo. Usando luvas de trabalho e com calma e determinação, ela começou desmontando a cama. Cada parafuso, que ela guardava em um pequeno saco plástico, parecia um fechamento, uma espécie de fim de capítulo. MC desmontou a estante peça por peça, embrulhou cuidadosamente os pratos e colocou os copos em caixas marcadas com caneta preta. A casa começou a apresentar feridas visíveis, manchas retangulares nas paredes onde antes havia móveis, círculos de poeira no chão que revelavam a silhueta do que estava desaparecendo. A sala de estar perdeu o calor quando o sofá foi removido. A mesa de jantar deixou um vazio estranho, e a cozinha estava irreconhecível sem os utensílios e panelas que ela havia comprado ao longo dos anos. Violet trabalhava com precisão, sem pausa, enquanto sua mãe observava em silêncio, incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo. Cada caixa lacrada era mais do que uma mudança. Era um lembrete físico de quem havia mantido aquela casa funcionando. Ao cair da noite, o eco nos cômodos tornou-se inegável. A sala de jantar, outrora lar de jantares tranquilos, com cheiro de comida requentada, estava agora vazia. Restava apenas a marca no chão, onde as pernas da mesa haviam repousado. Na sala de estar, o contorno mais nítido na parede traía o local onde antes estivera o suporte da televisão. E na cozinha, as gavetas pareciam cavernas vazias depois que utensílios,
talheres e xícaras foram removidos. O ar estava carregado de poeira e um silêncio desconfortável grudava em sua pele. Violet sentia que cada objeto que saía pela porta era uma verdade que não podia mais ser escondida. Aquela casa não pertencia à sua mãe ou a Josie, mas a ela, que a mantinha viva com cada conta paga. A mãe finalmente não aguentou mais. Encostada no batente da porta da sala, sua voz falhou entre a reprovação e a perplexidade. O que você está fazendo? Por que está deixando tudo vazio? Violet olhou para ela com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Durante anos, ela esperara por uma oportunidade para explicar o invisível, e agora não precisava de um discurso. As paredes nuas diziam tudo. A mãe, incapaz de processar a situação, começou a acusá-la de destruir a casa tornar impossível para Josie, como se os móveis fossem um presente de família e não o fruto silencioso de seu próprio trabalho. Violet, sem responder, fechou outra caixa com fita adesiva e a arrastou em direção ao caminhão. Aquele gesto foi mais poderoso do que quaisquer palavras. Quando Josie chegou com Brent ao anoitecer, carregando malas de grife que pareciam deslocadas em meio à poeira, o impacto foi imediato. Eles esperavam encontrar uma casa pronta para recebê-los, com o conforto intacto, mas em vez disso encontraram um espaço despojado, reduzido a paredes nuas e ecos frios. Josie congelou na porta, com a boca entreaberta, enquanto Brent bufava de irritação. Sua mãe, que até então permanecera resignadamente silenciosa, explodiu em frenesi, acusando Violet de ter desmantelado a casa como um ato de traição pessoal. Na realidade, o que ela havia feito foi simplesmente tomar o que era dela, o que ela havia comprado e sustentado com seu salário durante anos. Josie.com, aquela voz aguda que sempre usava quando queria impor autoridade, foi a primeira a atacá-la. Você não tinha o direito. Como é que a gente vai viver aqui agora? Brent, ao lado dela, balançava a cabeça como se também fosse vítima de uma injustiça, enquanto a mãe dela levantava a voz, repreendendo Violet por não ter coração e não pensar na família. Mas Violet não se deixou levar pela tempestade verbal. Sua serenidade contrastava com o caos. Ela observava a cena com uma clareza renovada, como se um véu finalmente tivesse sido levantado de seus olhos. O que ninguém entendia ainda era que aquela casa vazia era o espelho exato do que a dinâmica familiar sempre fora, uma casca sustentada apenas por ela. Foi então que Violet, sem levantar a voz, tirou um envelope dobrado da bolsa, colocou-o sobre a mesa da cozinha, o único móvel que restava de pé, e o colocou no meio. Dentro, havia recibos cuidadosamente arquivados, com datas e valores claros, cada um com a transferência bancária em nome de Violet. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. A mãe o abriu com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram os números e o selo do banco, e seu rosto se tornou amargo e incrédulo. Todo o mito do suposto dinheiro do seguro que sustentava a hipoteca se desfez diante de um pedaço de papel selado. Violet falou calmamente, mas cada palavra cortava o ar como um bisturi. Não havia seguro. Estou pagando por esta casa há 4 anos. Enquanto você falava em sacrifício, eu era a única a conseguir. A mãe deu um passo para trás, procurando palavras que não apareciam. E Josie reagiu furiosamente. Entre gritos, confessou o que escondera por tanto tempo. Retornara porque estava afundada em dívidas, com cartões de crédito estourados e um aluguel impossível de pagar. Brent, incapaz de sustentar o olhar dela, abaixou a cabeça, murmurando desculpas vazias. A imagem perfeita da filha de ouro se desfez em segundos, revelando o que sempre fora, uma fachada sustentada por mentiras e o castelo de cartas estava caindo à vista de todos. E Violet, pela primeira vez, não era a sombra invisível, mas a única com provas. A única que havia colocado números reais na mesa. Enquanto as acusações circulavam pela sala, menos sua mãe culpando Josie, Josie repreendendo a mãe, Brent tentando se esconder nas sombras. Violet se levantou,
quase como uma espectadora de uma peça que não lhe pertencia mais. Abriu o envelope novamente e tirou o recibo da hipoteca mais recente. Colocou-o no balcão com um gesto firme e final. A tinta ainda fresca mostrava o valor pago poucos dias antes. O empréstimo ainda está em seu nome, disse ela calmamente, olhando para a mãe. Faltam 6 anos. Não pagarei mais um centavo. Ninguém respondeu imediatamente. O peso da frase era tão denso que parecia ter preenchido todos os cantos vazios da casa. Josie abriu a boca, mas tudo o que saiu foi uma gagueira que logo se transformou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, a mãe não conseguiu encontrar um argumento ou uma frase ofensiva para responder. Brent passou a mão pela nuca, desconfortável, como se procurasse a saída de um quarto sem portas. E naquele momento, Violet sentiu um estranho alívio. Não precisava gritar, não precisava chorar. Aquele pedaço de papel sobre a mesa bastava para deixar claro que seu papel de provedora terminava ali. Ela se virou, tirou as chaves do novo apartamento do bolso e, sem olhar para trás, caminhou em direção à porta. Cada passo ressoava como um encerramento definitivo, como o eco de alguém que finalmente decidira se livrar do fardo. O ar noturno atingiu seu rosto assim que cruzou a soleira da porta, e, pela primeira vez em anos, ela respirou sem sentir como se carregasse um fardo invisível sobre os ombros. O caminhão de mudança estava pronto, suas caixas empilhadas silenciosamente como testemunhas da decisão mais decisiva que ela já havia tomado. Sua mãe permanecia petrificada na sala vazia. Josie segurava o telefone como se buscasse ajuda para uma ligação que não chegava, e Brent mal se mexeu, incapaz de encarar o colapso de seus próprios planos. Violet fechou a porta delicadamente, sem bater, porque não precisava mais de drama. O ato de ir embora foi suficiente para deixar claro que a história havia mudado. Ao se acomodar no banco do motorista, ela colocou as mãos no volante e deixou um leve tremor escapar de seu corpo. Era uma mistura de medo e alívio, vertigem e liberdade. Ela pensou em tudo o que estava deixando para trás: repreensões, favoritismo, invisibilidade, e também no que estava ganhando: seu próprio espaço, silêncio, dignidade. Ela olhou uma última vez para a frente da casa e ligou o motor. Se você chegou até aqui na história, compartilhe com alguém que precise, porque às vezes a verdadeira força não está em segurar, mas em deixar ir. Com essa reflexão em mente, Violet ligou a caminhonete e desapareceu pela rua escura, em direção ao seu novo começo. A queda foi mais rápida do que qualquer um poderia imaginar. Sem Violet para pagar as contas, a casa se tornou um fardo insuportável. Cartas do banco começaram a chegar com uma frequência alarmante. Primeiro lembretes, depois advertências mais severas. A mãe tentava parecer normal, mas cada vez que abria um envelope, seu rosto se contorcia de impotência. Josie, longe de contribuir, reclamava do frio, pois o aquecimento não podia mais ser ligado com a mesma regularidade, ou do barulho dos vizinhos quando o serviço de TV a cabo era cortado. Brent passava horas no sofá improvisado, procurando empregos que nunca conseguia, refugiando-se em desculpas em que ninguém acreditava. O que antes era uma casa silenciosa agora se tornara um campo de tensão, onde cada canto era um lembrete do que haviam perdido. A hipoteca vencida ditou o veredito final. Incapazes de sustentá-la, foram forçados a colocar a casa à venda. Nenhum comprador estava disposto a pagar o que valia, então aceitaram uma oferta baixa, quase humilhante, às pressas para evitar a execução hipotecária. O dia da mudança foi um espetáculo de frustração. Josie chorou por não poder levar todos os seus vestidos. Sua mãe se agarrou às paredes como se ainda pudesse impedir o inevitável. E Brent simplesmente carregava caixas com a testa franzida, como se fosse vítima de um destino cruel. Acabaram se instalando em um apartamento apertado de um cômodo, com paredes finas que deixavam entrar qualquer barulho da vizinhança. A ilusão de superioridade que tanto cultivaram fora reduzida. A dureza da sobrevivência. Em contraste, Violet descobriu em seu novo apartamento um silêncio que não a pesava, mas a acariciava. Não era grande nem luxuoso. Uma sala de estar com janelas para a rua, uma cozinha compacta e um quarto onde mal cabiam sua cama e a estante que ela mesma construíra. Mas tudo ali
lhe pertencia. Podia deixar a louça na pia sem ouvir repreensões. Podia ler até o amanhecer sem que ninguém apagasse a luz atrás dela. Podia andar descalça no chão frio sem sentir que estava invadindo o espaço alheio. Cada pequeno gesto cotidiano se tornava um símbolo de independência. Na primeira noite em que dormiu ali, em meio ao eco limpo das novas paredes, soube que finalmente havia encontrado um lugar onde ninguém a fazia se sentir deslocada. Com o passar dos dias, ela começou a desfrutar de uma rotina diferente. Chegar em casa do trabalho e abrir a porta do apartamento era como abrir a porta para o seu próprio mundo, sem fantasmas, sem comparações. Acendeu velas perfumadas, preparou jantares simples, arrumou seus livros na estante e, pela primeira vez, tudo pareceu responder apenas a ela. Era como se cada objeto falasse uma linguagem pessoal. Você está no comando aqui. Você não é invisível aqui. Até o despertador tocava diferente pela manhã, não como um lembrete de tarefas intermináveis, mas como um convite para construir algo próprio. Em pouco tempo, o cansaço que carregava há anos se transformou em energia, em uma nova calma que começou a transparecer em seu rosto. A mudança não passou despercebida no escritório. Seus colegas notaram que ela não chegava mais com olheiras profundas ou com o ar apático de quem trava uma batalha invisível em casa. Violet passou a participar mais das reuniões, contribuindo com ideias que antes guardava para si. Quando alguém pedia sua ajuda, ela estava disponível, mas não mais com a urgência de quem busca aprovação, mas com a confiança serena de quem sabe o próprio valor. Essa diferença foi contagiante. Sua equipe passou a vê-la como um modelo a ser seguido, alguém que apoiava sem impor, que sabia quando intervir e quando ceder. Aos poucos, seu nome começou a circular em conversas de corredor e e-mails de gerentes. O verdadeiro ponto de virada veio quando surgiu uma vaga para líder de equipe em sua área. Antigamente, Violet teria hesitado convencidos de que não estava à altura da tarefa, como sua mãe lhe dissera a vida toda. Mas agora a decisão era clara. Ela enviou sua candidatura com um portfólio sólido e uma carta curta e objetiva resumindo suas realizações. A entrevista não foi um interrogatório, mas sim uma confirmação do que todos já viam. Semanas depois, ela recebeu a notícia. A vaga era dela. Ela não comemorou com alarde ou fotos nas redes sociais. Simplesmente acendeu uma vela em seu apartamento e brindou a si mesma com uma taça de vinho barato, sabendo que aquela vitória era fruto único de sua perseverança. Com o passar dos meses, Violet percebeu que não esperava mais receber ligações da mãe nem mensagens de Josie. As poucas que chegavam eram carregadas de repreensões veladas ou tentativas de manipulação, lembrando-a de que a família vem em primeiro lugar ou que ela precisava perdoar. Mas essas mensagens já não tinham um tom cortante. Era como ler frases em uma língua que não lhe pertencia mais. Cada vez que se lembrava da imagem da casa vazia, com os retângulos de poeira onde antes estavam seus móveis, compreendia que aquela era a sua verdadeira libertação. Não precisava gritar nem se vingar. Bastava retirar-se para que a verdade fosse revelada. Aquela imagem bastava para lembrá-la de que o invisível finalmente se tornara visível. O encerramento veio de forma simples, quase sem cerimônia. Num dia de outono, enquanto olhava pela janela do seu apartamento para as folhas se acumulando na calçada, Violet percebeu que não precisava de reconciliações ou pedidos de desculpas que nunca viriam. Sua paz não dependia do reconhecimento da mãe, nem da mudança de Josie. Sua paz dependia unicamente de se manter fiel à sua decisão de partir. Naquele momento, enquanto segurava uma xícara de chá quente nas mãos, ela aceitou que não era mais a filha invisível. Agora era dona do seu tempo, do seu espaço e da sua história. E essa certeza foi suficiente para fechar o ciclo. Os anos seguintes solidificaram o que aquela noite havia começado. Violet nunca mais pôs os pés na velha casa, que acabou sendo vendida a estranhos. Soube por outras pessoas que sua mãe trabalhava longas horas em um consultório odontológico, que Josie administrava uma padaria no bairro, e que Brent saltava de emprego em emprego, sem rumo. Eram rumores que chegavam até ela como ecos distantes, sem peso real em sua vida. Violet não sentia ressentimento, apenas
distância. O que antes a faria chorar agora parecia inevitável. Todos viviam com as consequências de suas escolhas. Ela havia escolhido deixar ir, e essa decisão continuou a sustentar tudo o que veio depois. Ao longo de sua trajetória, a vida foi repleta de conquistas discretas, porém constantes. A estabilidade de sua posição de líder de equipe, viagens curtas que antes proibia e novas amizades nascidas de afinidades, e não de obrigações. Todas as manhãs, ao sair de seu apartamento, sentia que a história que carregava não era mais um fardo, mas um lembrete de quão longe havia chegado. Se alguém lhe tivesse dito aos 28 anos que a liberdade viria na forma de caixas de mudança e paredes vazias, ele talvez não tivesse acreditado, mas acreditou. E cada vez que olha para a última parcela da hipoteca que nunca mais pagou, guarda um sorriso silencioso. Esse foi o documento que selou não apenas o fim de um ciclo, mas o início de sua verdadeira vida.